Amém. Então, vamos ouvir mais uma vez a palavra de Deus, irmãos? Amém? Amém. Amém. Vamos lá. Versículo 22 hoje. Versículo 22 do capítulo 10 de João. O versículo 22 ele diz assim. Bom, aqui a minha Bíblia diz assim: a incredulidade dos judeus. E é uma seção que vai até o versículo 42. Então a gente vai falar bastante sobre incredulidade. Mas a gente está fazendo uma passagem aqui provavelmente daquela situação onde a gente viu que o cego foi curado, o cego foi expulso da sinagoga, do templo. Não era o nome da sinagoga na época, mas era o templo. Então ele foi expulso do templo, foi perseguido, ele foi para Jesus, e aí Jesus ele entra nesse discurso todo falando da diferença entre os falsos mestres e os falsos profetas e ele, que é o pastor de Israel, que é o pastor da igreja, é o nosso pastor, né? Então ele entrou nesse discurso para dizer a diferença entre um e outro. Um joga o necessitado e o cego para fora do templo, o outro cura o cego e traz salvação para o cego, não é? E aí chamaram Jesus de demônio e houve cisão entre os judeus, né? Uma divisão entre os judeus. E aí agora vai entrar, o apóstolo João ele vai escrever sobre essa incredulidade e vai explicar e vai falar muita coisa sobre essa incredulidade, e nós vamos acompanhar aqui muita coisa sobre incredulidade do versículo 22 ao 42. E Jesus vai falar sobre isso. Mas no versículo 22, ele diz assim: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, né? E Jesus, versículo 23, estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão, né? Então, nesses dois versículos a gente vê a introdução de uma nova situação, e agora o apóstolo João ele vai preparar, né? O Espírito Santo de Deus vai nos preparar numa outra situação, né, para falar sobre incredulidade. Então, aconteceu tudo aquilo com o cego, Jesus faz aquele discurso, né, há uma divisão no povo ali por causa da pessoa de Cristo, e agora uma nova situação vai mostrar a incredulidade dos judeus, né? Uma nova situação vai trazer essa incredulidade dos judeus, né? E ali diz que Jesus estava em Jerusalém mais uma vez, né, quando vai se desdobrar essa divisão dos judeus com respeito à pessoa de Cristo, né? Mas para falar sobre incredulidade, entrando nesse assunto sobre incredulidade, a gente precisa notar que as pessoas que estavam incrédulas, elas estavam acusando Jesus de endemoniado e louco, né? Versículo 20, né? Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu porque ouvi-lo, né? Então a gente estudou aqui a base dessa incredulidade, né? Mas a gente vai perceber que o contexto da incredulidade, ela se dá numa festa religiosa, que é a festa da dedicação. E então Jesus ele estava dentro do templo, né, caminhando pelo pórtico de Salomão, que era um lugar ali reconhecido do templo, né? Então a incredulidade, ela muitas vezes se dá dentro do contexto religioso, né? Incredulidade não é uma coisa que somente está fora da igreja. Incredulidade não é uma coisa que está fora do contexto religioso, né? Incredulidade ela está dentro da igreja, né? A maior perseguição que Jesus passou foi dentro da igreja, né? Não da igreja celestial, separada, remida pelo sangue de Jesus, perfeita, mas da igreja instituição, da igreja como poder instituído e até mesmo político, não é? Então, a instituição igreja aqui, quando fala, né, da festa da dedicação em Jerusalém, está falando do centro da religião, que era em Jerusalém, o lugar onde se deveria adorar, e onde ficavam os líderes, né? E
quando a gente fala de incredulidade e que está no centro e dentro da igreja, a gente está falando, meus irmãos, de uma coisa que está espalhada no nosso contexto. Espalhada no nosso contexto. Eu ontem acompanhei o início, né, de uma celebração lá da Old School, lá do Paulo Júnior, que ele faz lá em Franca, e ele traz Paul Washer, Steven Lawson, né, pregadores internacionais, e quem abriu essa celebração vai ser até domingo. Recomendo você assistir ao vivo no YouTube, né, a conferência Old School. Quem abriu ontem foi o Hernandes Dias Lopes, né? E ele estava falando exatamente sobre isso, não é? Que ele passa desde igrejas onde se você passa uma mosca, você ouve a igreja, quer dizer, a mosca, né? Não a igreja, e até igrejas onde tem um barulho gigantesco, e ele disse, né, que nessas experiências dele, ele falou que fervor espiritual não tem nada a ver com isso, nem com barulho e nem com silêncio. Fervor espiritual tem a ver com entrega, brilho nos olhos, né? Santidade, vontade de servir a Deus, vontade de buscar o Senhor, choro na presença de Deus, né? E para terminar essa questão aqui da incredulidade, que está dentro da igreja, ele falou uma coisa muito importante, que é o diagnóstico que o Espírito Santo de Deus dá das igrejas do Apocalipse, né? E nas igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, ela não tinha problema moral, não tinha, né, escândalo de nenhum tipo moral, nada. Não tinha problema de heresia, não tinha falso mestre, não tinha falso profeta pregando, mas o problema da Laodiceia era exatamente esse. E foi uma das maiores condenações de Deus para uma daquelas 7 igrejas, foi a igreja de Laodiceia. Falta de fervor espiritual, né? As águas que chegavam àquela cidade não eram nem quentes como as águas de Herápolis e nem frias como uma cidade do lado, chegava morna. E Deus usa esse exemplo para falar: vocês estão mornos e eu estou a ponto de vomitar da minha boca, né? O maior problema da igreja é a falta de fervor espiritual, que era exatamente o que estava acontecendo, né? Aqueles líderes de Israel, a religião estava morna, né? Não queria saber de servir a Jesus e não estava aberto para nada de que vinha de Cristo, né? E muitas vezes essa é a situação das nossas igrejas, é a situação de muitas igrejas do Brasil e muitas vezes é a situação do nosso coração, né? Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos clamar por fervor espiritual. É urgente, né? Porque se você não está com fervor espiritual, pode ser que o próprio Cristo apareça para você dentro do templo, como estava aqui dentro do templo, e não sirva para nada. Não sirva para nada. Jesus estava dentro do templo de Salomão, no meio do lugar da adoração, no meio dos líderes da igreja, e aquilo não significava nada. Outras coisas eram mais importantes, né? Para aqueles líderes, outras coisas eram mais importantes para o povo, mas não era Jesus. Mas quando Jesus restaura o fervor espiritual nas nossas vidas, Jesus torna-se a coisa mais importante. Quando Jesus ele é crido, é buscado, né? Quando a incredulidade, que é um dos piores pecados que existem no nosso coração, é vencido, então Jesus se torna a pessoa mais importante do nosso coração, né? E é isso que eu quero dizer para mim, eu quero dizer para você, né? Que a gente possa valorizar Jesus no nosso coração. Porque às vezes ele está lá dentro, mas tem outras coisas que são mais importantes, né? E quando isso acontece, a gente é culpado de grande mal. Nós estamos pecados de grande pecado, né? Mas quando Deus sopra o Espírito Santo dele sobre as nossas vidas, Jesus se torna a coisa mais importante do nosso coração. Ele não é um esquecido, ou um 50%, ou um 30% lá dentro da casa. Ele é 100% da casa. É isso que Deus quer das nossas vidas. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus me abençoe em nome de Jesus. Amém.